meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntinhos aqui em mais uma aula de redação, certo? E eu vou explicar para vocês como vai funcionar agora o nosso mês de junho, certo? No mês de junho a gente vai revisar o gênero resumo, certo? A gente vai ver isso em todas as disciplinas, em todas as turmas, do sexto ao nono ano, tá? Só que em níveis diferentes, certo? Cada turma vai trabalhar de uma forma diferente, tá? O gênero resumo, que é o que a gente vai ver agora no mês de junho, tá? Então, vamos lá as explicações sobre esse gênero. Então, gêneros textuais são textos resultados da nossa necessidade de interação comunicativa, no qual utilizamos a linguagem como meio de comunicação, né? Seja de forma oral ou escrita. Sem a gente dar conta, ao longo do tempo, gêneros eles emergem para atender diversas finalidades. Entre tantos gêneros textuais, o resumo é um gênero discursivo, né, que pode ajudar a entender outros conteúdos advindos, né, como, por exemplo, artigos, reportagens, publicações, trabalhos científicos, livros, filmes, enfim, tá? Ou seja, né, a gente vai ter diversos gêneros diferentes com intenções e interações comunicativas diferentes, né, para atender a essas necessidades. Então, cada gênero exige por conta da sua necessidade, do que ele vai precisar, a sua intenção, a sua interação comunicativa também, certo? Então, a partir disso, a gente vê que o resumo, ele é um gênero que ele está presente no nosso dia a dia, certo? E ele pode ser advindo, né, de várias formas. A gente pode ver através de um artigo, de você ler um artigo e faça um resumo sobre ele, né? Ou uma publicação de algum trabalho científico, alguma reportagem, ou até de um livro mesmo, né? De você ler um livro e fazer um resumo disso. Enfim, então resumir um texto é, antes de mais nada, compreender o que você está lendo, certo? Então, você precisa compreender, selecionar e reorganizar essas ideias mais importantes do texto original, né? E lembrando de maneira breve e objetiva. Então, a intenção do resumo é justamente isso, é selecionar e organizar, né, as ideias, os pontos mais importantes do texto, né, do que está sendo visto, tá? E de maneira breve e objetiva. Ele é um resumo, ele está resumindo, é sucinto, certo? Então, vamos lá. Então, apesar de fazermos isso a todo momento, né, ao contar a parte mais importante do capítulo da novela que assistimos, né, ou, exemplo, quando um amigo está conversando com outro e ele pergunta se ele assistiu o jogo de futebol, aí ele diz pro amigo que não assistiu, e rapaz, você perdeu, tal jogador fez isso e mandou isso, fez o gol e o juiz fez isso, você acabou de resumir, certo? De maneira informal, numa conversa com um amigo, mas você fez esse ato de resumir, né, de comentar a parte mais importante do jogo, no caso, certo? Então, a escrita, né, do resumo, ela vai exigir, antes de mais nada, uma leitura, e uma boa leitura, né, uma leitura eficaz, porque não adianta como é que você vai fazer um resumo de um texto e você simplesmente leu de qualquer jeito, não fez nenhuma interpretação, então não tem como fazer um resumo disso, tá? Então, antes de mais nada, para fazer um bom resumo, né, ter uma escrita objetiva, é preciso fazer uma leitura eficaz, certo? E lendo, destacando as palavras-chave, né, que são as palavras mais citadas no texto, as palavras mais importantes, né, as palavras norteadoras das ideias, certo? E a gente vai ver aqui que vão existir vários tipos de resumo, mas a escolha desse resumo, né, essa escolha muito específica, ela vai depender do emissor da mensagem, né, da minha intenção comunicativa, do emissor, aquela pessoa que está mandando a mensagem. Tá? Então, de qualquer forma, todos os tipos de resumo, eles vão se assemelhar por serem sucintos, tá? E por não fugirem de fato do tema proposto, do tema original, tá? Então, é só resumir, tá? É de fato reduzir
o conteúdo original, né? Tirando as suas partes mais importantes, sem muito detalhamento, certo? Para no final ter o seu texto final, né? O seu resumo. Então, o gênero, né, o resumo, ele vai possuir características bem específicas para poder atender às suas respectivas finalidades, tá? Então, entre essas finalidades, uma das que são mais importantes, né, é fazer o leitor, né, adquirir uma forma de escrita objetiva. Como assim? É ajudar o leitor a condensar, né, reduzir as ideias principais e respeitando as ordens, né, as ordens que elas obedecem e a conclusão do autor. Como assim obedecer as ordens, né? Obedecer a essa ordem? Porque, exemplo, se você vai fazer um resumo de um texto, você vai resumir uma parte que está no final, depois uma parte que está na metade, uma frase que está lá em cima. Não, você precisa respeitar essa ordem que ela obedece, certo? E o resumo, né, como a gente está vendo aqui nessa parte, é um resumo que ele é muito visto nas escolas, né? Uma coisa que a gente trabalha muito, né? Geralmente professor de história, de geografia faça um resumo do capítulo tal do livro, né? De parte tal do livro. Então, é uma coisa que é uma ferramenta que é utilizada muito na esfera escolar, né? Porque de fato é algo que é muito importante, é um gênero que, apesar da gente ver o gênero resumo dentro da redação, a gente vê resumo em várias outras áreas, né? Como o exemplo que eu falei, né? Se o professor de história, de geografia pedir para você fazer um resumo de tal capítulo, né? Então, ou você por si só vai fazer um resumo da matéria de biologia para poder estudar para a prova, né? Perdão. Então, é um gênero que ele é visto em várias áreas, né? Na área da pesquisa também, na hora de construir um trabalho científico e tudo mais. Fazer resumos, ler resumos é muito importante também. E não só fazer uma leitura atenciosa, o que é preciso também é que se compreenda os pontos mais importantes, né? Como o tema central do que você está vendo, né? Exemplo, o tema central de um filme, o tema central desse texto que você está lendo, né? As palavras-chave, a ordem hierárquica que liga um parágrafo a outro, ó. Prestem atenção nisso aqui, ó. A ordem hierárquica que liga um parágrafo a outro. O que é isso? É a mesma coisa que eu falei anteriormente, né? De você respeitar a ordem dos parágrafos, né? Exemplo, você vai resumir um filme, né? A história de um filme, a trama. Você vai começar a contar pelo final, e depois pela metade do filme, e volta pro começo. Não, você tem que respeitar essa ordem, né? De um texto pro outro, para que o seu texto faça sentido, que o seu texto tenha coerência mesmo, certo? Então, o resumista, né, que é a pessoa que faz o resumo, ele tem que manter uma linguagem padrão e objetiva. Não esqueçam disso, linguagem padrão e objetiva, né? Que esclareça as ideias principais, certo? Então, é preciso entender também, né, as conexões entre os parágrafos estabelecidos pelos elementos coesivos, né? E excluir ideias secundárias, informações que não é necessário ter no seu resumo, certo? Então, entre os tipos de resumo, né, a gente pode citar 3 aqui, mas aqui a gente só vai estudar 2, certo? 3 a gente vai ver só em outro momento, que é o que a gente vai utilizar junto com a resenha, mas eu vou explicar na frente, tá? Então, o resumo indicativo também pode ser denominado descritivo, e esse resumo é constituído de frases curtas que descrevem as partes principais do texto sem dispensar a consulta do texto original, tá? Então, o texto indicativo é aquele que resume de forma bem curta mesmo, bem objetivo o que está vendo. Exemplo, aquele letreiro da Netflix, quando você vai procurar um filme, aí ele tem um resumozinho assim, rapidamente, acho que no máximo umas 3 linhas sobre a trama do filme, da série, enfim, tá? Então é justamente o resumo indicativo, descritivo. Estou indicando, estou descrevendo, certo? E o outro é o resumo informativo, que é um dos que é mais usados, tá? Então, na elaboração desse resumo,
é incluído muito mais informações em relação ao anterior, tá? Então, tendo por finalidade suprir a leitura do texto original, informando ao leitor as ideias, os argumentos e as conclusões do autor do texto original, mantendo-as coerentes na sequência das ideias originais, sem perder a característica do gênero, que é a condensação, né? E você, de fato, resumir. Aqui, nesse caso, vamos imaginar aqui, né? Vamos usar esse exemplo da legenda dos filmes, a descrição dos filmes da Netflix, né? A gente tem lá a descrição do filme, aí ele tem um resumozinho bem rápidozinho de 3 linhas, tá ali. Ali é o resumo bem breve, né? Um resumo indicativo, descritivo ali da Netflix. Aí, se você assistisse o filme e eu pedisse para você fazer um resumo do filme, já seria um resumo informativo, certo? Nesse caso, como ele fala aqui, ó, incluindo muito mais informações em relação ao anterior. Então, aqui, nesse caso, vai ser mais informações do que só um resumo indicativo. Então, você já detalharia mais algum personagem, já ia resumir, né, mais alguma característica, colocar as informações, certo? Então, é um resumo que tem mais informações do que o anterior, certo? Então, esses são os 2 tipos de resumo que a gente vai trabalhar, tá? O resumo crítico a gente vai ver em outro momento, quando a gente for falar sobre resenha e fazer uma comparação, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje e vai ser a nossa aula norteadora para o restante do mês, tá? Porque a gente vai estudar bastante o gênero resumo. Então, no mais, nós vamos ficando por aqui, certo? Fiquem bem, se cuidem, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, me mandem uma mensagem no Google Classroom e tchau, tchau!